vai entrar agora no caso Pedro Ismael, o idoso que teria sido morto após uma briga por um terreno. Olha só, o corpo do Pedro Ismael nunca apareceu. A gente trouxe esse caso aqui para você. 2 irmãos já foram julgados pelo crime. Um foi condenado, o outro foi absolvido. Presta atenção, uma nova denúncia pode mudar o rumo dessa história. Qual é essa denúncia? É o que o Balanço Geral foi atrás e você vai ver agora. Foram 4 anos até o julgamento dos 2 irmãos acusados de matar e ocultar o corpo de Pedro Ismael Matoso por causa de uma briga por um terreno que, em princípio, não era de nenhum deles. Rafael Graeff e Emanuel Graeff chegaram a ser presos meses após o desaparecimento da vítima, mas foram soltos por decisão da justiça. Só que Pedro Ismael nunca mais foi visto. Quando a RIC TV Record entrou nessa história, aprofundou as investigações, inclusive localizou um dos irmãos e conseguiu falar com ele. Não tivemos nenhuma discussão de nada, tanto que sempre os negócios tudo conversadinho, tudo certinho, tudo explicado, não tinha motivo para discussão ou para ser nada errado, né? Naquela época, conversamos também com uma pessoa que apontava os 2 como assassinos do Pedro Ismael. Tem envolvimento sim na morte do senhor Pedro, pelo histórico deles. De assassinos que eles são, de bandido, de ladrão, né? De famílias que eles ficavam ameaçando, né? Que foi muitos, não foi... Sem contar que tem suspeita de outros homicídios, não só esse, né? De fato, em uma busca pelos sistemas da justiça, encontramos um processo em que Rafael foi acusado de homicídio em 2016. Pedro Ismael desapareceu em abril de 2020 e em novembro de 2022 os irmãos foram presos novamente. Segundo a polícia, eles tentavam fugir para o estado de São Paulo. Rafael e Emanuel ficaram presos até o julgamento no Tribunal do Júri de Curitiba. Rafael Graeff foi condenado a mais de 11 anos de prisão, enquanto Emanuel Graeff foi absolvido e saiu do julgamento em liberdade. Após 1 ano e 8 meses preso, o acusado Emanuel Graeff irá voltar para sua casa. Os 2 deveriam ser absolvidos por falta de prova. Vale lembrar que esse processo é um processo atípico, não tem cadáver. Só que mesmo após o julgamento, a família do Pedro Ismael não aceitou definitivamente o resultado. Isso porque, mesmo condenado, o Rafael sequer falou onde foi enterrado o corpo de Pedro Ismael. Além disso, o Emanuel, que foi absolvido, também teria a participação direta. Mesmo sendo a visão do júri diferente, uma nova denúncia pode trazer novamente os 2 irmãos à tona, com a presença de mais pessoas neste crime que chocou Curitiba e região metropolitana. Uma denúncia anônima agora pode revelar novas informações e talvez novos autores de um crime cruel. Tivemos acesso a uma denúncia anônima que chegou ao Centro de Comunicações da Polícia Civil. Nele, o relato de uma testemunha, afirmando que em 4 Barras, na região metropolitana de Curitiba, um homem de 60 anos e um jovem de 20 se mudaram para a região. E quando foram até um bar, o rapaz se vangloriou de um crime cometido com os irmãos em Almirante Tamandaré, também na região metropolitana de Curitiba. Ele afirma que mataram a vítima, fizeram uma cova de 2 metros e ainda jogaram cal por cima. A denúncia foi realizada no dia 20 de junho, mesmo dia em que os irmãos estavam sentados no Tribunal do Júri para serem julgados pelo crime. Em um relatório da polícia, a confirmação de que um irmão de Rafael e Emanuel, de fato tem 20 anos e está morando em 4 Barras, junto com o pai e a mãe, na região do Pocinho. Exatamente como o denunciante apontou. O rapaz não terá o nome divulgado, pois não o localizamos. Mas o relatório informa que ele foi intimado em 2 oportunidades no final de agosto para comparecer até a delegacia para ser interrogado, mas não apareceu. Só que isso agora traz um novo rumo às investigações e devolvem a esperança à família de Pedro Ismael para que dessa vez alguém diga onde o corpo dele foi enterrado. A gente sabe desde o início que foram eles. A gente não sabia que tinha o envolvimento de mais um irmão do Rafael, né? A gente sabia que tinha mais gente com eles, mas não sabia que era irmão. A gente quer que prendam ele e que ele confesse, e a gente quer saber onde está o corpo, que é o essencial pra gente. A gente sempre quis saber onde está o corpo. Já a defesa dos irmãos Graeff prega cautela e diz que acompanha as investigações para esclarecer tudo o que aconteceu. O que sabe-se nesse momento é que um dos irmãos já foi absolvido pelo Conselho de Sentença e o outro foi condenado por uma diferença de 1 voto. Quanto às informações agora veiculadas
de uma nova investigação, iremos sim aguardar os momentos apropriados para nos manifestarmos. A gente tem fé que vai aparecer. Aos poucos, pode demorar, né? Já faz mais de 4 anos que aconteceu isso, mas aos poucos vai aparecendo. Esse tipo de coisa causa uma inquietação na família. Você não tem uma resposta eficaz. O que aconteceu, todo mundo sabe. Mas os detalhes, como foi essa história, o corpo que jamais foi encontrado, é uma história que causa muito desconforto emocional na família. Eu já vou trazer outros assuntos aqui para você. O programa está recheado, tem